Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Fala galera, beleza? Marcos Jardim aqui, tá começando aqui mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre essa leitura extraordinária que eu fiz, que é do livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas antes de falar propriamente sobre o livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu queria passar um background para vocês, tá bom? Sobre a época em que foi escrito, o autor e algumas peculiaridades do livro. Para começar, eu queria dizer para vocês que o Memórias Póstumas de Brás Cubas é o maior clássico da literatura realista de língua portuguesa. Ele foi publicado em 1811 e o escritor, como vocês já sabem, é o ilustre Machado de Assis. O livro marca o início do realismo no Brasil e ainda serve de divisão na obra do autor, tá bom? Porque ao escrever o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis ele está numa fase mais madura da sua carreira literária, numa fase mais que podemos dizer que os estudiosos costumam chamar de a fase áurea, tá bom? Do Machado de Assis. O livro ele foi indicação, tá bom? Nos vestibulares de 2017, 18 e 19 da FUVEST e, consequentemente, dos principais vestibulares do país, tá bom? Então, é uma leitura de extrema importância e fundamental para nós compreendermos melhor a literatura brasileira. Como eu já disse, o Memórias Póstumas de Brás Cubas foi o livro que inaugurou o realismo na literatura brasileira. E esse estilo realista e naturalista ele predominou a partir da segunda metade do século XIX, tá bom? Não esqueça essa informação. Depois que passou aquele período romântico idealista da primeira metade do século XIX também. E esse estilo realista e naturalista ele traz a retomada, traz aquela retomada da visão do mundo baseada na razão e na observação dos fatos, da natureza, deixando de lado aquele idealismo do romanticismo. Dado esse background aí pra vocês, tá bom? Sobre a época, o contexto, o autor, agora vamos falar propriamente sobre o livro, tá bom? Memórias Póstumas de Brás Cubas. O personagem principal do livro, como sugere o título, é o Brás Cubas, que resolve, depois de morto, contar a sua história, através dos episódios mais relevantes, desde o seu nascimento até a sua morte. O livro ele não tem linearidade, tipo, não é aquele livro que você vai ler ele, tipo, que vai seguir uma linha de raciocínio, não. O Brás Cubas ele vai contando a história à medida o personagem, vai contando a história a partir dos fatos mais relevantes que vêm à tona, E lembrando que ele está morto, ele resolve contar essa história depois da sua morte. Tanto é que na introdução, quando eu comecei o vídeo, ele já diz assim na introdução: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então a narrativa do livro, ela segue sem nenhuma ordem cronológica. O Brás Cubas ele vai contando à medida que ele vai lembrando dos fatos mais relevantes, como eu já disse, do seu nascimento até a sua morte, sempre com alta dose de humor e uma visão pessimista. O Brás Cubas é um personagem muito pessimista, tem uma visão muito pessimista do mundo, em relação às pessoas, em relação à vida de modo geral. Mas também tem o que cativa no personagem é esse paradoxo, que é essa contrariedade, que ele é um cara extremamente pessimista, tem uma visão pessimista do mundo, mas também é um cara extremamente bem-humorado. Então mistura essa alta dose de humor com esse pessimismo e fica um personagem muito envolvente, você se apaixona por ele, você se apega muito ao personagem, ao Brás Cubas, e dá vontade realmente de parar e conversar com ele. E agora eu quero falar um pouco sobre o personagem principal, que é o Brás Cubas. O Brás Cubas, ele era de uma família rica, tá bom? A sua infância, ele era de uma família abastada, e como ele mesmo diz, por esse motivo, ele nunca precisou comprar o pão com o suor do seu rosto. Durante a infância, era um menino extremamente danado, endiabrado, como o próprio livro diz, que atentava os adultos, enfim, praticava várias estripulias. E assim, o Brás Cubas era tão, que eu posso dizer, como ele mesmo se autodenomina, tão endiabrado, que durante a sua adolescência, ele abusou de uma prostituta durante vários meses. E olha só a frase que ele resume isso: Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Então já dá pra ter uma ideia mais ou menos como é a personalidade do Brás Cubas, Uma personalidade bem sórdida, uma personalidade bem desequilibrada. Aí devido a esse romance aí com a Marcela, o pai do Brás Cubas teve que mandar ele pra Europa pra ver se ele esquecia ela. Mas o Brás Cubas, se fosse hoje, ele seria tipo aquele playboy que não quer nada da vida. Ele nunca quis nada com os estudos. O sonho do pai do Brás Cubas era ver ele se tornando ministro do Estado, só que isso nunca aconteceu, porque como o Brás Cubas nunca levou o estudo a sério e vivia uma vida desequilibrada e desregrada, nunca pôde realizar o sonho do seu pai. E com isso a vida vai passando, o Brás Cubas ele vai levando uma vida solitária, sem nunca fazer nada de relevante na vida.
E com a ajuda da irmã dele, ele ainda fez uma última tentativa, né, de casar-se e ter filhos. Acabou noivando com a Eulália. E a Eulália, ela acaba adoecendo e morrendo antes do casamento. Mais um infortúnio aí na vida do Brás Cubas. Cara, e assim o Brás Cubas, ele chega até o final da sua vida sem ter tido filhos, sem ter nenhum descendente para levar o seu nome e sem ter feito absolutamente nada de relevante na vida. Exatamente por esse motivo que ele é um personagem tão pessimista. Mas o livro não tem como se ele é apenas um capítulo e parar ali. É um livro extremamente envolvente. Como eu disse, tem uma alta dose de humor e de pessimismo. Você lê um capítulo, você não consegue parar, depois você termina o capítulo 1, você quer ir pro capítulo 2, e assim sucessivamente, porque você quer... não é nem pela... Como não tem uma ordem cronológica, o que faz a gente querer dar prosseguimento é justamente essa incerteza. O que vai acontecer? Porque não tem como você prever o que vai acontecer. Tipo, cada capítulo é uma surpresa. Cada capítulo, Brás Cubas pode nos surpreender com uma nova história, um novo desenrolar. E isso é isso vicia. É um livro que você vai ler ele rapidamente mesmo, sem que você começar a ler, a história já vai te envolver e você vai terminar em questão de dias. 4 dias, 5 dias, você termina o livro, entendeu? E o meu livro é uma leitura que realmente vale a pena, tá bom? Um dos clássicos da literatura brasileira e super recomendo a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você não vai se arrepender, vai fazer você refletir sobre a vida, refletir sobre a sua situação. É isso aí, galera, tá bom? Esse foi a primeira resenha aqui do canal. Se inscreve, curte esse vídeo. Beleza? E é isso aí, tamo junto. Memórias Póstumas de Brás Cubas e até o próximo vídeo. Valeu!